Fora essa estrutura. independente dela. É óbvio que vai ser um órgão estatal ainda. Claro, perfeito. Porém, com autonomia, independência e imparcialidade verdadeira. Ou seja, ele vai ter orçamento próprio, ele vai ter a opção de fazer nomeações dos membros que vão integrar aquele órgão. E aí você terá pessoas especializadas, porque não é porque eu sou formado em direito que eu tenho condições de atuar com questões penitenciárias. São questões totalmente diferentes. É um mundo muito complexo e muito específico. Então, eu, Arthur, estou trazendo uma medida jurídica, com base em informações, em estudos. Mas questões penitenciárias específicas, tem pessoas especializadas para isso. E não necessariamente são formadas em direito. Não, sim, imagino. Entendeu? Talvez até pessoas de área humanas, bastante. Exato. Então, é um órgão especializado, tanto do ponto de vista de atuação dos agentes, que são agentes especializados, que vão controlar se as normas estão sendo respeitadas, emitir relatórios. Mas ele vai ser executivo? Ele vai resolver o problema? Não, ele é uma medida para contribuir, né? Resolver Então, ele vai entregar, ele vai... Não, no sentido de, sei lá, ele fiscalizou lá e viu algum problema e tal. Então, os relatórios. Ele vai ter verba para resolver esse problema? Não, ele vai... Não, as ações estruturais vai partir para o Estado. Vai partir para o Estado, né? A autonomia que eu digo financeira é de atuação daquele órgão. Não, ou seja, sim, um deslocamento para fazer uma inspeção no Brasil, território gigantesco. Vai fazer uma inspeção lá em Manaus, outra no Rio de Janeiro, enfim. Ou atuar como uma intervenção específica. O pagamento da remuneração dessas pessoas, desses servidores que vão trabalhar. Sim, sim. Então, assim, tem que ter essa autonomia, tem que ter essa independência. E você estruturou esse órgão? Você imaginou como que ele funciona? Na prática, você tem a estrutura dele? No livro eu trago a estrutura dele. Tem a estrutura dele, tá pronto? Tá pronto. O meu próximo livro é dedicado só ao órgão. Você acha que é outro livro? Boa. Aí, o meu próximo livro... E eu tô há 10 anos querendo escrever o meu primeiro, Vi. Vai ser dedicado... Esse é o 6º, né? Teu? É. Que isso, velho? Esse é o 6º. Como é que você... O cara já tomei cerveja com ele, já sofreu pelo Vasco, e eu não sabia nem que o cara era criminalista, muito menos tinha um livro. Tem 6, porra. A gente precisa conversar mais. Você não foi preso, porra? Não fui preso, é verdade. Você não... Graças a Deus. Porque é aquilo, né? Às vezes... não sei se a meu irmão falava, irmão... Se tivesse sido preso, ele tinha estreitado mais lá. A geração, né? O cara virar o criminoso é um pulo, meu irmão. É um detalhezinho que vira chave, né? Um dia de fúria, talvez, né? Enfim, um chifre. Tem muita coisa que o cara pode virar um criminoso. Mas quem é o órgão ou a pessoa, enfim, né, representada pelo governo, pelo Estado federal, que poderia botar isso para andar? Como na prática isso funcionaria? Hoje nós temos um órgão que ele teria, a proposta dele foi de representar esse tipo de órgão que eu falo, mas na prática ele não é, porque a estrutura em que ele foi criado, no mesmo guarda-chuva. Pela lei, ele continua sem independência, autonomia e imparcialidade. Debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, a proposta que eu faço aí de criação desse órgão, eu dou 2 opções. Ou eu reestruturo de forma legislativa esse órgão que existe, que é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que decorre de um tratado, de um protocolo facultativo ao Lá de 70 que você falou? Não, esse aí já é de 2002. Protocolo facultativo à ONU da Convenção contra a Tortura da ONU. Tá. Esse órgão seria esse órgão de controle externo. Mas no Brasil, como ele foi criado de forma legislativa, ele não é externo, ele continua sendo interno. Ou seja, ele continua sendo um órgão que se autocontrola. Entendi. Então, assim, porque parece que não tem diferença. Só porque ele não tem autonomia financeira, administrativa. Não, tem muito. Na prática isso influencia muito. Na prática tem muito. Porque o relatório dele não vai ser o mesmo se ele tivesse autonomia. Não, com certeza. Entendeu? Então, eu trago aí a estrutura de como esse órgão vai funcionar. Beleza. Obviamente que a ideia do livro não foi falar sobre o órgão, porque eu tive que trazer primeiro a concepção, né? A evolução histórica, o porquê que chegou nessa possibilidade de falar, vamos tentar isso aqui que nunca foi tentado. E outros países tentaram. Aí você trouxe dados de resultados. E deu certo. Né? Mas no último capítulo eu trago a estrutura todas e trago assim, esse órgão vai ser estruturado dessa maneira. Ou eu vou criar um novo órgão. E aí eu dou essa opção também. Tá, mas se quem tem que comprar essa ideia tua? Isso passa muito principalmente
Pelo Poder Legislativo, Executivo. Legislativo. É. Tem que ser uma lei votada, tem que passar pela votação de uma Sim. verba e A tal. criação de um órgão novo, sim, e a alteração legislativa, sim. E aí, se for pegar esse livro e tudo que você orienta aqui, o órgão tá criado. Ponto. Tá aqui. Você orienta. Sim, com certeza. E o próximo livro é justamente sobre o órgão. Aí Pra destrinchando esmiuçar ele, a exatamente. efetividade, a operação dele, vamos dizer exato. assim. Como ele operar realmente. Exato. É o próximo livro. Que já comecei a rascunhar. O Carlos Eduardo e o Gustavo Brita são seus parceiros no livro. Participaram do seu mestrado, alguma coisa assim, não? São dois professores. Foram do mestrado. Não, os dois não. O professor Carlos Eduardo Irão Japiaçu foi meu orientador no mestrado. Foi meu orientador na especialização na UERJ também e no mestrado na UERJ. Então eu tive a oportunidade. É uma pessoa conceituada, sensacional, super inteligente, que tem um conhecimento vasto. Ele dá aula numa turma na França, enfim. É um profissional sensacional. E por que... E o Gustavo, até para fazer os agradecimentos devidos, o Gustavo Scandelar é um advogado de Curitiba, que é sócio de um escritório de um grande jurista que já faleceu, que é o professor René Ariel Dotti. E boa parte da parte histórica do livro foi com base nos escritos do professor René Ariel Dotti. Ah, que legal. Então eu estive lá em Curitiba, no escritório dele, levei à época. Nem tinha um livro ainda, era só a minha dissertação oficial. Né? Me recebeu, foi super gentil e me deu a honra de escrever a apresentação do livro. O professor Japiaçu escreveu o prefácio e o professor Scandelar escreveu a apresentação. Legal. Eu ia tocar um assunto aqui, mas pensando também respondeu isso. Existe esse órgão interno e ele não vai resolver o problema. Hoje a gente tem um controle que eu chamo de difuso. Ele é realizado por mais de um órgão. A minha proposta é que tem que ser um controle concentrado, um único órgão. Unificar as ações. Por quê? Historicamente sempre foi difuso. E não funcionou. Então, e o que funcionou na França, por exemplo, foi um controle concentrado. Na Bélgica. São realidades sociais, territoriais diferentes? Sim. Então precisa de adaptações, mas a ideia é a mesma, a essência é a mesma. E além de ter sido difuso, foi interno, ou seja, de órgãos que estavam vinculados à execução penal, que não tinha autonomia, imparcialidade, independência. Então é um modelo de controle que não funcionou. E é um modelo de controle que levou ao descontrole. Então nós temos que adotar um modelo de controle que ajude a atenuar esse descontrole e até extinguir esse descontrole das prisões brasileiras. Posso te fazer uma pergunta bem difícil? Aí você fica à vontade se você quiser responder ou não. O Vini gosta. Existe um governo paralelo interno? Interno nas prisões? Existe uma governança interna? Tô falando da população carcerária mesmo. Existe uma lei deles interna, na prática? É um mundo à parte. É um mundo à parte, né? O Estado também lá não tem o seu controle. Mas aí eu entendemos, né? Também concordo. Pensando, eles gostariam de uma condição melhor. Sim. Fato, né? Claro. Nem essa força interna eles conseguem mudar isso, assim, e o órgão, junto com esse órgão, né, que teoricamente controla ele hoje. Você diz um movimento deles. É porque não é interesse de todos ali dentro também, né? As facções criminosas, elas querem que esse descontrole seja mantido, né? Para elas é interessante. Para elas, cara, é muito assuntinho, Arthur. É muito detalhezinho, né? Para a facção difícil. criminosa não é interessante, porque ela continua dominando aqui fora, de lá de dentro. E isso a gente está falando de dinheiro, não só de poder. Muito dinheiro, né? Quanto movimenta o tráfico de drogas, tráfico de armas, outros crimes também. Então, assim, para esse grupo não é interessante. Talvez para a pessoa que está ali, sem qualquer envolvimento, óbvio que é interessante. Ela não quer passar por aquilo ali. Ela não quer, de repente, estar ali numa situação de uma extorsão por essas pessoas que compõem essas facções. Eu já vi algumas reportagens. O cara é alta periculosidade, né? Que fala, né?
que vai ser para um presídio federal, aí às vezes tem uma guerra, o cara não quer ir, o cara quer voltar para o presídio que é, né, Exato. mais dentro da casinha dele ali, né? Porque ele não perde o Ele vai ter uma contato, condição, né? uma condição diferente. Isso, e tal. é o exemplo mais claro de que o Estado não consegue controlar um ambiente que é administrado por ele, de pessoas que estão, em tese, com a liberdade quase 100% restringida, e o Estado não consegue controlar esse território. E essas pessoas dentro desse território conseguem controlar territórios externos. De coração, você acha que tem jeito? De coração, de verdade.